Olá, gente, aqui de novo para mais uma live. Agora nós vamos esperar o pessoal entrar. E aí nós vamos... Esperando o Felipe entrar. Olá, tudo bom? Oi, Flávia, tudo bem? Como é que você tá? Não tá dando eco, não, né? Não, tá perfeito. Ah, então ótimo. A gente tá fazendo esse projeto, né? O Bora Discutir, para falar um pouco sobre alguns assuntos que a gente considera pertinente no momento, né? E aí, então, eu convidei você hoje para a gente falar um pouquinho sobre ciência, né? Primeiro eu vou te apresentar para as pessoas saberem quem você é. Você é o Felipe Ribeiro, que é professor da UFERSA, lá de Mossoró, do Rio Grande do Norte. E você é o coordenador do programa Ciência para Todos, né? Do Semiárido Potiguar, tem isso, né? Então, é Ciência para Todos no Semiárido Potiguar. E aí faz parte, então, fez parte da rede de talentos da educação e da Fundação Lehman, e é fellow da aprendizagem criativa junto ao MIT, que fala? Media Lab. Então, você trabalha com ciência há muitos anos, né? Aí, então, eu queria, assim, que a gente... Porque, assim, o nosso público, ele é um pouco mais focado na adolescência e tal, e como a gente consegue atingir esse momento, né? Então, na verdade, eu vou começar perguntando para você. E assim, você sempre nunca teve assim uma grande dificuldade em questão de estudo e tal, né? Mas existe algum momento assim em que a gente entende que existe a ciência, assim, por exemplo, em que momento que foi que você descobriu que existia esse campo de estudo e que talvez você quisesse seguir aquilo? É interessante porque a gente pode dizer que toda criança nasce um cientista, né? Mesmo sem saber o que isso significa, a, a gente tem como a curiosidade a principal característica de um bom cientista. E, e eu sempre me considerei uma pessoa muito curiosa, principalmente naquilo que a gente acaba por chamar de ciências da natureza, né? Então, eu sempre fui muito curioso, tive interesse em saber, conhecer como que as coisas funcionavam, né? Então, essa é uma característica que eu sempre levei comigo. E felizmente eu não acabei não perdendo isso, porque muitas vezes a gente perde esse interesse conforme vai crescendo, né? E acabei enveredando por uma área da parte de biológicas. Eu sempre gostei, né, de muito de animais, especialmente animais aquáticos, né, ter os peixes em casa, os répteis, isso sempre me fascinou, mas não simplesmente por tê-los, mas sim para observá-los, como eram os seus ciclos biológicos. Isso foi algo que sempre me chamou a atenção e, inclusive, fez eu decidir seguir uma carreira profissional nessa área, né? Ah, essas disciplinas realmente eu não tinha dificuldades, mas você sabe por exemplo, nas disciplinas ditas de humanas, era algo que eu realmente muito difícil para eu entender. Por exemplo, eu tenho um livro que eu guardo até hoje, e que eu ainda não me considero preparado para conseguir ler na sua profundidade. E é um livro que todo adolescente, não sei hoje, mas pelo menos na época era obrigado a ler, porque isso era tema de vestibular. E aí, nas disciplinas de literatura, de português, a gente tinha que estudar ele, e para mim isso era muito ruim naquela época, né? Porque eu não via sentido naquilo. E quando eu tive em Portugal, numa feira,
de rua, eu vi esse livro e falei, eu vou comprá-lo porque um dia eu vou estar preparado para ler esse livro, que é Os Lusíadas, né? Uma edição portuguesa de Camões, e porque a gente talvez não tenha muito essa percepção, mas a poesia é algo dos mais profundos e complexos para a gente poder compreender. E ela nos exige algo que vai muito além dessa nossa mente objetiva, né? Então, e aí por isso, talvez, naquela época e na adolescência, eu não via sentido nisso, né? Então, eu tinha certa dificuldade nisso. Felizmente, hoje, eu já vejo isso com outros olhos, né? Tem a questão também de quando a gente é adolescente, né? A escola parece ser um lugar em que a gente não quer habitar, né? É uma coisa meio forçada, assim. E aí, então, quando você fala assim, esse instinto investigador que toda criança já nasce, né? Meio que assim, a escola, ela dá uma podada um pouco nisso, né? E aí, quando você quer trabalhar, por exemplo, a descoberta daquilo do ser humano como uma coisa independente, tudo parece que a escola se torna um pouco mais limitadora, né, nesse aspecto, assim. O que não deveria ser, né? Você não acha, assim? Isso é um fato bastante recorrente, porque... Mandar um oi aí para Melissa. Tudo bom, Melissa? É um fato realmente que a escola, na verdade, ela tenta colocar o aluno dentro de um modelo previamente definido. Isso como um todo, né? Desde a da infância. A gente olhar o modelo que a gente tem de escola, ele é um modelo industrial, ou seja, ele segue regras aí de 200 anos atrás, quando a gente precisava formar operários, né? E hoje a gente vê que, mesmo do ponto de vista utilitarista, ou seja, que a educação ela tem uma serventia utilitária, né? O que não é de todo verdadeiro, mas mesmo desse ponto de vista, a gente tem visto que a formação convencional, em que eu simplesmente trabalho conteúdos, ela já não é suficiente, nem mesmo para formar os ditos, entre aspas, operários, né? Aqueles que vão para o mercado de trabalho. Mesmo hoje o mercado de trabalho, se a gente for se limitar apenas a esse aspecto da educação, ele já exige outras características, outras habilidades, e que a escola tem tido muita dificuldade de se adaptar para poder estimular e formar o estudante nessas habilidades. Os jovens. Realmente, é isso que você falou, é um sistema arcaico de 200 anos atrás, sendo usado agora, né? É meio complicado. Mas se tratando desse negócio que você falou da curiosidade, né, da pessoa, assim, quais que eram, assim, algumas manias que você tinha quando você era criança, assim, estudante, que você acha que agora você falava assim, não, realmente era isso que eu queria seguir mesmo, assim, você tinha, tipo, algumas coisas, assim, pode falar, porque eu tô louca pra falar sobre isso. Você sabe uma coisa que eu gostava muito e que na época, quando a gente era criança, não tinha internet, né? Eu vi o surgimento da internet e a dificuldade que a gente tinha para acessar esse tipo de informação. Mas aí eu lembro muito da coleção que a gente tinha em casa, da Super Interessante. E isso foi algo que realmente, assim, eu devorava aquelas revistas, ficava horas, né, lendo e relendo, e revistas antigas, né? Não era assim aquela do mês, mas porque a gente não tinha essa facilidade de obter informações. E aí, realmente, nas revistas, era onde a gente via as novidades e o que se estava estudando, o que os cientistas, os engenheiros estavam fazendo, pesquisando. Então, e aí isso desperta
a nossa imaginação, né? Para falar, nossa, olha que legal isso aqui. E eu gostava muito de, por exemplo, dos dinossauros, desenhar os dinossauros e álbum de figurinha de dinossauro, estudar qual dinossauro tinha tal característica, né? Isso era algo que eu gostava muito. Do aspecto prático, eu até postei esses dias a gente está fazendo, hoje acho que é o último dia do desafio do cientista arretado, no Ciência para Todos, e um desses desafios eu postei a foto do terrário que tinha lá na casa da avó e do vô com as tartarugas, né? Porque eu lembro uma vez que eu montei na garagem da casa deles um aquário escondido, que eu peguei, eles não deixavam ter o aquário e tal, e aí eu fui lá na garagem e montei um aquário bem pequenininho assim, no fundo lá escondido, que eu queria ter os Nossa, peixes ali. mas eles não queria deixar você ter um aquário, mas deixaram depois você montar um terrário de 15 tartarugas, sei lá quantas tartarugas tinha naquele lugar. E aí procriam. Chegou a ter mais de 20 tartarugas, eu acho, viu? Porque naquela época o que aconteceu foi que o pessoal começou a importar, aquela espécie de tartaruga era importada, né? E aí começou a importar, virou uma febre, todo mundo queria ter, porque ela era pequenininha, né? Você ia na loja e comprava um bichinho desse tamanho, né? Botava no aquarinho e tal, só que você não contava que uma tartaruga vive aí seus 40, 50 anos e que ela cresce, né? Então, chegava um determinado momento que as pessoas queriam se livrar das tartarugas, e muitas delas eu recebi a grande maioria, na verdade, né? A gente só tinha dois, o pessoal colocou aí, tigre d'água, realmente, só tinha dois que a gente tinha comprado, tanto que eu enchi o saco da mãe e aí comprou os dois tigre d'água, e depois todas as outras acabaram vindo de doação, e fora as que nasceram também lá. Isso também foi algo muito bacana, assim, que Não, isso conseguir, que eu você falou estudava, né? de Estudava como é nascer, que fazia para incubar os ovos. exatamente, já era uma experiência científica que você estava executando ali, porque eu lembro que era todo um aparato que tinha e tal, vamos aquecer os ovos, e aí aquilo lá era uma coisa assim absurda. As pessoas falam assim, mas aquela casa era uma casa grande, né? Tinha um quintal enorme e os meus amigos gostavam muito de brincar lá naquele lugar, né? E aí, de repente, tinha um terrário na minha casa. Pronto, acabou, virou zoológico naquele lugar. Ninguém mais queria ir lá visitar as pessoas. Era para ver as tartarugas. É verdade, né? É verdade, não tem dúvida ali. E aí você tinha que botar os ovos para incubar, controlar a temperatura, controlar a umidade. Enfim, era um laboratório mesmo, vamos dizer assim, né? De testes, né? Isso tudo acaba que estimula, né, a criança, o jovem a desenvolver a sua curiosidade, não tem dúvida. E você buscava essas coisas através de livros, assim? Tipo, como que você descobria que a tartaruga tinha que aquecer determinada temperatura, não sei, do ovo? Como é que era, assim? Nessa época a gente já tinha internet, né? Já tinha, então agora a gente precisava esperar de madrugada, né, para poder conectar, porque era aquela conexão de escada que você tinha que Ficar 3 horas. pagar a ligação telefônica, né? E só de madrugada que você discava uma vez e pagava um minuto, né? Então tinha que esperar de madrugada para poder conectar e ler. Aí já tinha uns fóruns que o pessoal, sites, né? Tinha muitos sites que o pessoal montava e tal. E livros também, né? Tinha alguns folhetos, alguns livros que a gente acabava conseguindo e aprendi um pouco como fazer, né? E era essa coisa investigativa mesmo que você falou, né? Da criança já ter esse instinto investigativo, assim. E aí, mas aí você descobriu que existia uma coisa chamada ciência, assim, que você poderia ser cientista. Tipo, como que foi esse momento, assim, de descoberta mesmo, de você falar, olha, eu posso trabalhar com ciência, isso é possível. Porque a gente sabe que a gente vive num país em que não incentiva os cientistas, né?
E aí você decidiu tal. E aí como é que foi esse processo, assim? Eu decidi que eu queria trabalhar, eu queria ser biólogo, né? Falei, não, eu quero ser biólogo, porque eu quero trabalhar com os animais e quero fazer pesquisa e tal. Acabou que eu não passei no vestibular de biologia, mas passei no de zootecnia, que foi até melhor, porque aquilo que eu queria fazer, né? Aquilo que eu tinha o meu interesse em trabalhar com os animais tem muito mais a ver com o que a zootecnia faz do que a biologia, né? E acabou calhando. Mas Entre essa, zootecnia. essa, oi? Qual que é a diferença entre zootecnia e biologia, assim, que às vezes as pessoas não sabem? Ah, bom, a biologia é o estudo da vida como um todo. Então, o biólogo é um profissional muito amplo e que, claro que ele pode se especializar em determinadas áreas, né? Mas é uma área muito ampla. Pode trabalhar com a vida como um todo, aí desde o ser humano, os animais, né? O zootecnista, zoo já é um radical que indica a questão dos animais, né? E ele trabalha com a produção animal, aspectos relacionados à produção animal para as diferentes finalidades. Então, tudo que for, por exemplo, produto alimentício de origem animal, desde o mel, ovo, leite, carne, lã, que no caso não é alimentício, mas é um produto de origem animal, tudo isso envolve o zootecnista, né? E, Tá. inclusive a produção de peixes e outros organismos aquáticos, que foi a área que eu me enveredei, né? Então, o zootecnista, ele é bem prático nesse aspecto da produção. Enfim, produzir melhor, alimentar melhor os animais, o ambiente dos animais, melhoramento genético, né? Você fazer os cruzamentos para que o animal apresente determinada característica que interessa a você, né? Enfim, tudo isso faz parte da zootecnia. E aí, então, você descobriu. Na verdade, você queria ser biólogo. E aí acabou que ficou melhor sendo zootecnista, então, que era aquilo que você queria ser mesmo. Aí descobriu, nossa, é isso que eu quero ser mesmo. Não tem dúvida, porque quando eu fui para a zootecnia, muita gente não conhece, né? Eu também não conhecia muito, com detalhes, e acabou que eu fui para o lugar certo, realmente, né? E ainda mais porque, como eu fui para a Unesp em Jaboticabal, eu não sabia naquela época, mas lá tinha o Centro de Aquicultura, que foi onde eu acabei fazendo minha pós-graduação também. Então, calhou tudo direitinho ali o local, porque desde o primeiro ano de faculdade eu já estagiava lá no Centro de Aquicultura, trabalhando Centro de com os aquicultura. laboratórios de peixe. Oi? Centro de aquicultura, o que que faz, assim, para as pessoas saberem? A aquicultura é a produção de organismos aquáticos. A zootecnia trabalha com animais como um todo. A aquicultura é com, basicamente, peixes, camarões, moluscos também, e até mesmo algas, né? Tem muita produção de macroalgas para fazer gelatina, fazer espessante, né? Muitos dos produtos que a gente compra no supermercado, ele tem derivados de algas, e a aquicultura pode trabalhar com a produção de organismos aquáticos. E você chegou mais perto, então, da ciência quando você já estava dentro da universidade? Ou na escola, por exemplo, você fazia parte de feiras de ciências? Ou dialogava, assim, com o professor sobre essas coisas? Como é que era, assim? É interessante porque hoje a gente trabalha com feiras de ciência, né? Nós já, dentro do programa Ciência para Todos, que a gente faz 10 anos, a gente já ajudou, realizou ou promoveu, fomentou a realização de centenas de feiras de ciência, né? Inclusive, eu tenho um livro que eu publiquei há alguns anos, que é Como Organizar a Feira de Ciência, para ajudar as escolas, né, principalmente. Mas, quando eu estudava, eu não participei de nenhuma feira de ciências. Isso é interessante, porque eu digo que eu fui, na década de 90, quando eu estava ainda no ensino fundamental, em uma feira de ciências grande que teve no SESC.
e que me marcou muito. Eu fiquei bastante, assim, animado, né? Falei, nossa, que legal essa feira de ciências, e tinha o pessoal apresentando e tal. Mas na escola que eu estudava não existia nenhum movimento que fomentasse isso, né? Então, e aí sozinho eu não consegui buscar informações suficientes para que pudesse participar de uma feira de ciências, né? E acabou passando. E aí, então, o ensino médio também foi bastante comum, com aulas normais de ciências, né? Teóricas, práticas e tal, mas nada além disso. E aí, realmente, quando eu entrei na faculdade e quando eu comecei a fazer aquilo que a gente chama de iniciação científica, é quando a gente começa a trabalhar com a produção de produção de conhecimento. Ô, Túlio, eu vou mandar um abraço aqui para o Túlio. Túlio é meu amigo aqui, mora em Natal, no Rio Grande do Norte, mas estudou comigo aí em Santo André, no Colégio São José. Ó. Ele disse que está fazendo aí, participou da Feira de Ciências. Fez uma corrida de ramo. Isso que o Túlio falou parece engraçado, mas é bem pertinente, assim, porque parece que as feiras de ciência, dentro das escolas, elas são usadas para reprodução de coisas que as outras pessoas já fizeram, né? Então, assim, feira de ciências, eu vou fazer uma corrida de hamster, ou vou fazer um vulcão, ou eu vou fazer uma peça que uma outra pessoa já fez. E, na verdade, a feira de ciências deveria ser para as descobertas pessoais desses alunos, né? Dessa investigação. E aí, na verdade, é isso. No livro que eu escrevi, eu até falo, né? Assim, basicamente, existem dois tipos. A gente pode, né, isso mais detalhadamente, mas, assim, resumidamente, dois tipos de trabalho ou dois tipos de feira de ciências. O demonstrativo e o investigativo. O demonstrativo é o que é mais comum, ou que era mais comum, quando a gente falava de feiras de ciência, e que as escolas normalmente promovem, assim, pessoal, mês que vem, ou então semana que vem vai ter a feira de ciências da escola, às vezes chama de feira científico-cultural, alguma coisa assim, ou que a sala toda vai fazer um projeto sobre determinado tema, e isso se encaixa dentro do que a gente chama de demonstrativo. Então, eu vou estudar um tema e aí vou fazer, por exemplo, a maquete, a bem conhecida maquete do vulcão em erupção. Né? Então, feira de ciências é igual ao vulcão em erupção. Só que a gente tem trabalhado com o aspecto investigativo. E qual é a diferença? A investigação, ela pressupõe que eu vou descobrir algo novo. Eu vou produzir um conhecimento novo. E para isso eu vou usar o método científico. Então essa é a diferença. Eu não vou lá no livro, na internet, no YouTube, copio aquela receita e replico, demonstro. Não, eu vou fazer uma nova pergunta, usar o método científico e chegar a uma descoberta científica a partir dessa minha pergunta. Isso é totalmente diferente, né? São duas abordagens. E hoje, felizmente, a gente tem conseguido trabalhar aqui no Rio Grande do Norte com as feiras em que os alunos caem mais para o lado dos projetos investigativos. E até melhor, né? Você não acha, assim, que o aluno ele fica mais interessado em produzir algo que vem dele, né? Em vez de uma reprodução. Acaba fazendo com que o aluno curta mais a feira de ciências, né? Não, isso faz toda a diferença. Não é assim, não é que é mais legal. Não que as feiras demonstrativas não tenham a sua importância, a sua relevância. Inclusive, eu acho que se a gente for fazer uma comparação bem simples, né, em termos de aprendizado em aulas expositivas e quando o aluno precisa, nem que seja para montar uma maquete ou procurar informações para produzir um projeto, porque não deixa de ser um projeto, é possível que ele desenvolva outras habilidades que não desenvolva nas aulas expositivas apenas. Mas, sem sombra de dúvidas, se ele se depara com a possibilidade de fazer um projeto investigativo, aí isso é muito melhor mesmo. Agora, não se faz isso em uma semana. Esse é um detalhe também. Não dá para a gente chegar para o aluno e falar,
semana que vem tem a feira de ciências da escola, vamos bolar os experimentos. Não, a gente trabalha desde o início do ano com todo um cronograma para que o aluno passe por todas as etapas sob orientação do seu professor, e aí sim, lá do meio para o final do ano, exista a feira de ciências, que é o local onde ele vai expor as suas descobertas científicas. Aí o professor, ele passa por uma outra categoria, né? Ele já deixa de ser só a pessoa que transmite o conhecimento e passa a ser um coordenador do conhecimento adquirido, então, pelo aluno, né? Seria mais ou menos isso. Olha, eu sou bastante radical com essa história de transmitir conhecimento, certo? Então, no meu ver, isso não existe. Sim. Tá? Não dá para a gente dizer que... Porque é como se você imaginasse um cabo USB, né? Tem até umas figuras que mostram, umas figuras de 100 anos atrás, a escola do futuro era uma máquina gigante que tinha um funil, o pessoal colocava os livros ali e tinham os fios conectados na cabeça, né, do aluno, é como se você estivesse enchendo, né? E, para mim, isso não existe, né? O conhecimento, ele tem que ser construído dentro de você. Você pode ter informações, isso sim. Então, você vai ter fontes distintas de informações, que pode ser o livro, pode ser a internet e pode ser um professor. Então, numa sala de aula convencional, o professor ele pode se limitar a ser simplesmente uma fonte de informação, que fazia total sentido há 100 anos atrás. Por quê? Porque se eu estou falando de 20 anos atrás, a dificuldade que a gente tinha de conseguir um livro, né, ou acesso à internet, sim. há 100 anos, a única fonte de informação, provavelmente, que o estudante teria, era o professor. E aí, por isso, o professor precisava também escrever, encher o quadro, a lousa, né, o quadro negro de informação, o aluno copiar, porque nem livro ele tinha. Só o professor que tinha um livro. Né, porque existia essa dificuldade de informação. Né? Agora, hoje, se o professor for se limitar a ser simplesmente essa fonte de informação, vai ser uma concorrência muito desleal. Porque você tem o YouTube, você tem... então, o nosso problema não é mais o problema de falta de informação. Aí você tem que se perguntar, então, qual é o papel do professor? Tem o João, né? Até tá colocando aqui, a escola é inútil, o Neymar não terminou o ensino médio. A gente pode chegar até a imaginar que a escola seria inútil, mas a bem da verdade aqui não é, não. A questão é que o papel da escola não é mais simplesmente passar informações. É outro papel. E eu vou dar um exemplo que nesse desenvolvimento de projetos, como você falou, Flávio, o professor ele tem o papel de orientador. Ele não vai dar conteúdo, não vai dar informação, não vai dar resposta para os estudantes. Ele vai ser alguém que vai guiar os estudantes nesse processo. E o próprio estudante é quem vai atrás das fontes da informação. Isso é diferente. Então, ele não vai lidar apenas com as informações, mas sim, a partir dessa informação que eu obtive, eu posso refletir, eu posso tomar decisões, eu vou fazer um experimento, quais são as dificuldades que eu vou encontrar e o que eu vou fazer para resolver essas dificuldades para eu executar o meu experimento. Então, é uma abordagem que sai desse conteudismo e foca naquilo que a gente chama de habilidades e competências. Sim. Né? O conteudismo, ele seria, eu tenho que ter comigo muito conteúdo. Isso só faria sentido se eu não tivesse acesso a informações. Como hoje não tem mais esse problema, então o que eu tenho que focar? Nessas habilidades e competências. E aí, desenvolvendo projetos, né, e projetos científicos, no nosso caso, é um prato cheio para que o aluno desenvolva isso.
É até o contrário, né? Agora a gente não luta mais pela falta de informação, né? A gente luta pela informação em excesso. Eu acho que isso também faz parte da organização ali de orientação de um professor, né? De será que nós temos um monte de informação, o que fazer com ela? Todas estão certas? Como que a gente diferencia? Isso também eu acho que faz parte dentro do... Porque o nosso Tem problema quando a um, gente era adolescente e tal, era a falta de informação. Agora nós temos o excesso de informação, né? isso, tem um pensador, eu não me recordo o nome dele agora, mas ele tem uma frase muito conhecida que diz assim: hoje a sociedade está se afogando em informação, mas morrendo de sede de conhecimento. Porque existe uma diferença enorme entre informação e conhecimento. Sim. A informação, eu obtenho ela de forma passiva, ela vem de fora, né? O conhecimento, não. O conhecimento, por isso que eu falo, não existe essa história de transmitir conhecimento. O conhecimento, eu tenho que produzi-lo dentro de mim. Lógico que eu vou utilizar as informações para produzir o conhecimento. E aí, uma habilidade que eu tenho que desenvolver hoje é justamente essa habilidade de saber filtrar as informações. Hoje a gente tem um problema muito sério, né? Por que a gente se fala tanto em fake news? Sim. Sempre existiram fake news, né? Sempre existiram informações falsas. Qual é o nosso problema hoje? Porque a gente tem um ambiente propício para a divulgação muito rápida de informações, a propagação muito rápida de informação. Sim. Aí eu ponho qualquer informação, eu não tenho esse filtro, eu acredito. E ponto final, né? E dissemino isso, né? Não existe esse critério de... E aí essa é a diferença, né? Da informação para o conhecimento. Sim. Essa é a vacina das fake news aí. Não, e aí falando dessa questão da fake news tal, e o fato de você trabalhar com ciência, e aí nós temos um outro questionamento, né? Que é como lidar com esse trabalho, como trabalhar com ciência no momento em que a gente está vivendo, que é uma propagação absurda de fake news e um combate, parece, que há fatos científicos, assim. Como que a sua visão de um cientista vendo essas coisas acontecer? Assim? Nunca foi fácil trabalhar com ciência, porque também tem um detalhe, são vários aspectos e é bem complexo essa questão. Mas tem um detalhe que muita gente não sabe, é que a ciência não trabalha com verdades absolutas. E eu posso, então, pegar esse fato e dizer, então quer dizer que a ciência falha. Não dá para eu acreditar no que a ciência está falando, porque ela falha, certo? Para quem é leigo em ciência, pode comprar essa ideia. Mas é por isso que é necessário que a gente tenha um trabalho que a gente chama de alfabetização científica. Então, a população ela precisa ser alfabetizada cientificamente. Não é que todo mundo tem que ser um cientista. Não. Mas se eu entender como a ciência funciona, quando eu recebo algum tipo de informação, isso vai me ajudar a filtrar. Certo? A gente tem visto, nesse período de pandemia, muita coisa sendo colocada, né, como informação científica de um lado e do outro, né? Então parece que para o leigo parece que é uma bagunça mesmo, porque fala, não dá para acreditar nisso daí. Tem um cara que fala de uma coisa, o outro fala que é outra. Esse debate sempre existiu na ciência. A ciência não é feita dessas verdades absolutas, ela é construída a partir desse diálogo, né, e dessa possibilidade de eu rejeitar um conhecimento que previamente eu aceitava. Então, ela vai sendo construída a partir disso. O que a gente tenta na ciência é chegar o mais próximo possível. Então, quando eu tenho uma afirmação, por exemplo, e tem um exemplo bem clássico disso, que é na física, né? Eu sempre uso esse exemplo, que é Newton e Einstein.
Newton, que a gente estuda na escola, as leis de Newton e tal, quando Einstein propôs as teorias dele, ele falou, olha, esse daqui de Newton a gente pode deixar de lado porque eu encontrei um conhecimento aqui mais verdadeiro, vamos dizer assim. Ou seja, não que Newton estivesse errado, mas é porque a gente sabe que a ciência ela é feita dessa forma. Então, assim, Newton chegou até aqui, aí Einstein fez isso aqui. Pode ser que alguém chega depois e fala, não, mas isso daqui, né, vai ter circunstâncias que o que Newton falou vai se aplicar, mas não a todas. Então, peraí, então quer dizer que eu tenho que ter um conhecimento a mais para aplicar a determinadas circunstâncias. Einstein veio e falou, olha, está aqui. Né? Agora pode ser que eu tenha ainda fenômenos que não consigam ser explicados pelo conhecimento científico que eu tenho naquele momento. E aí, por isso, a ciência precisa avançar. E também não quer dizer que os cientistas que produziram conhecimento antigamente, né, tem que serem ignorados por causa disso, né? Porque foi, às vezes, por exemplo, igual você falou, Einstein chegou aqui, mas porque alguém já chegou naquele patamar, ele não precisou percorrer esse percurso mais. Ele poderia, ele pôde ir além por causa disso, né? Um grande exemplo disso o próprio Isaac Newton, né? Quando ele foi ser reconhecido pelos feitos científicos dele, mas ele disse, olha, na verdade eu só estou aqui porque eu sou apoiado no ombro de gigantes, né? Reconhecer aquele que veio antes, porque tudo que a gente sabe hoje é porque alguém veio antes e nos ajudou a caminhar até ali. A gente pode pegar daqui e falar, vamos para frente então, né? Não precisa partir do zero. Com certeza, a ciência ela é feita, né, degrau por degrau, não tem dúvida. E aí, assim, né, a gente tem meio que uma síndrome, parece, eu não sei direito dizer assim, que a gente acredita que a ciência brasileira, ela não é tão capaz como a ciência dos outros lugares do mundo, né? E, na verdade, assim, quem trabalha com a ciência sabe que não é bem assim, né? A gente sempre, em vários aspectos, a gente tem a síndrome do vira-lata, né? De que a gente não é tão bom. Se eu acreditasse nisso, eu jamais desenvolveria um projeto em que tenta trazer os jovens do semiárido do Rio Grande do Norte para serem cientistas, né? Porque senão falar, não, é só aqueles, sei lá, os coreanos, os indianos, os estadunidenses, né? Eles que são os chineses, então vamos deixar para que eles façam. Não. Agora, a gente tem que aprender a usar adequadamente essa ferramenta que se chama ciência, né? Para que a gente possa fazer uma ciência de boa qualidade. Porque também existe muito no meio científico uma pressão muito grande por produção em massa, né? Eu tenho que produzir muito, eu tenho que ter um currículo com muitas publicações, e isso acaba tendo uma pressão muito grande para que os cientistas, por exemplo, repitam os trabalhos, só mudando alguns aspectos, sem se preocupar muito com essa produção do conhecimento, né? E aí você acaba tendo muita quantidade e realmente isso prejudica a qualidade. Né? Sem contar também que tem muitos trabalhos científicos que demoram anos para realmente conseguirem arrancar algum resultado, alguma coisa relevante, né? Então, essa produção em massa, às vezes um trabalho que eu teria que produzir em 10 anos, eu tenho uma obrigatoriedade capitalista de produzir em 2, por exemplo. Não, existe muito essa pressão pela produtividade no meio acadêmico, e que até tem sido alvo de muitas críticas, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que nos últimos anos a gente teve um crescimento acentuado dessa pressão, e que chegou uma hora que o pessoal falou, opa, peraí, não é também por aí, né? Agora, tem todo um aspecto de financiamento também e formação de cientistas, né? Porque a gente precisa pensar esse aspecto de formação. Se eu for começar a formar o cientista só na pós-graduação, é muito tarde, né? Esse é um outro dos princípios que a gente trabalha aqui. Não dá para esperar que o aluno entre na faculdade, ele tem que começar a fazer ciência lá da educação básica. Pegando o exemplo aí do João falou do Neymar, né?
Será que o Neymar foi aprender a jogar futebol quando ele fez 20 anos de idade, entrou numa faculdade? Desde sempre, né? Não, desde criança. Então é isso, desde criança. Se eu estimular que as crianças queiram ser cientistas, é natural que daqui a algum tempo eu vou ter os Neymars da ciência, o Pelé da ciência, por aí, não tem dúvida. Sim. E aí você falando desse projeto, né? Que é o Ciência para Todos do Semiárido Potiguar. Esse é um projeto que você teve de tentar incentivar, ele é um projeto voltado mais para a educação pública, né? E incentivar esse fato, né? De que os cientistas têm que começar a entender a ciência e querer ser cientista desde o ensino fundamental, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quais são as dificuldades que você encontra, ou algumas coisas que falam que valia a pena, assim, fazer isso. Valeu, né? A gente tinha uma preocupação com essa questão da educação, da qualidade da educação, e bolamos esse programa, né? É uma equipe de voluntários que trabalha já há 10 anos, muita gente, são professores, tanto da universidade, das escolas, são servidores, alunos, voluntários, muita gente que acredita nessa ideia e que a gente pode, através da ciência, mudar a realidade. Um aspecto que a gente trabalha é a motivação. Por isso que dentro do Ciência para Todos, as ideias dos projetos têm que ser dos alunos, dos próprios alunos. Eles não vão investigar, não vão fazer um projeto que eu, como professor, vou dizer, olha, o tema da Feira de Ciências vai ser esse tema esse ano, vocês vão desenvolver um trabalho. Não. É o seguinte, vocês vão fazer uma tempestade de ideias, façam as perguntas que vocês queiram, e depois a gente vai adaptar essas perguntas para se transformar numa pergunta científica, né? Tem todo um passo a passo. Nesses anos a gente conseguiu desenvolver aquilo que a gente chama de metodologia científica ao alcance de todos, a MCAT. Ela se transformou numa tecnologia social, credenciada, ganhou alguns prêmios nacionais e internacionais, né? Pela inovação na formação de professores e na parte de educação. E é com ela que a gente vem trabalhando esses anos, para que o aluno possa, a partir de suas próprias ideias, desenvolver um trabalho científico, em qualquer área do conhecimento, né? Então, o pessoal também é muito comum falar a feira de ciências é biologia, é química, é física. Não, a gente tem diversos trabalhos excepcionais nas ciências humanas, por exemplo, na sociologia, todos apresentados na Feira de Ciências, né? Porque agora, as pessoas não acham que ciências humanas, apesar de se chamar ciências humanas, é ciência, né? É só as áreas... São ciências, não tem dúvida, né? Uma ferramenta que o ser humano tem essa ciência, que é o quê? Você olhar para o mundo, observar, coletar evidências, refletir sobre elas e chegar a conclusões. E isso você pode fazer, não é só na área de química, física, é todas as áreas, né? Conhecimento humano você consegue trazer isso. E aí tem vários trabalhos muito bons, né? São centenas de trabalhos desses estudantes que já foram para eventos nacionais, internacionais, foram premiados, sempre a partir das próprias ideias dos alunos. Sim. A Lívia falou aqui, né? A perfeição não consiste na quantidade, mas na qualidade, né? Daquele Baltazar Graciano Morales. Que é o que a gente estava falando, né? Que é fazer o negócio direito e não fazer com pressa, né? As coisas acontecer. Por exemplo, igual desse projeto de ciências que você falou, que é desde o começo do ano, já tem um cronograma, uma coisa a seguir, que não vai ser em um mês que eles vão conseguir desenvolver isso, né? A gente hoje, um dos maiores valores que a nossa sociedade tem é essa questão da quantidade mesmo, né? Em todos os aspectos da nossa vida, a gente é levado a valorizar mais a quantidade do que a qualidade, né? E isso realmente é um equívoco, né? Porque qualidade e quantidade não são sinônimos, né? A gente quer, por exemplo, ter muito tempo, né? Eu quero ter muito tempo para fazer o que eu gosto. Mas você não pensa como eu vou usar, qual a qualidade que eu estou usando do meu tempo.
né? E isso faz toda a diferença. Sim, sim. Tá. E aí, então, é uma questão, assim, que você teve dentro de você, assim, por exemplo, eu sei que você desenvolveu depois que você entrou na universidade como professor, né? E aí você tem essa questão de você nunca ter feito feira de ciências quando você estava na escola, que também deixou essa pulga atrás da orelha para você pensar em levar ciência para essas pessoas. Que a gente sabe também que o interior do Nordeste aí, e principalmente a parte periférica, ela tem uma carência absurda, em educação, quanto mais em educação para tornar um cientista, né? E aí você foi para esse ambiente. E aí, como é que foi, assim? Realmente essa questão de eu não ter tido essa oportunidade foi algo que acabou me motivando para não, eu até escrevi um texto uma vez, logo depois que a gente voltou de uma das FEBRACs, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, em que a gente foi um dos estados que ganhou mais prêmios, né? E eu falando sobre isso, né? Que como quando era jovem, não tive essa oportunidade, mas hoje eu fico muito feliz porque a gente aqui no Ciência para Todos consegue dar essa oportunidade a milhares de jovens. E a diferença que a gente tem, ela não se refere a qualquer tipo de qualidade do ser humano, né? Ou seja, os seres humanos aqui não são melhores ou piores do que de outros lugares, né? O que talvez eu acho que seja diferente é só as oportunidades que eles têm. E basta que a gente dê essas oportunidades e eles acabam aproveitando, né? Então, essa é um segredo, vamos dizer assim, que a gente tem no Ciência para Todos. A gente só dá essa oportunidade e condições para que os estudantes agarrem essa oportunidade e aproveitem. E as condições são adversas, mas elas são em muitos lugares, na maioria dos lugares, né? Até aí em São Paulo a gente vê, enfim, muitas escolas com sérios problemas, né? 90% das escolas do Brasil como um todo não tem um laboratório de ciências. Então, no Brasil como um todo, né? Aí se eu for esperar que cada escola tenha um laboratório de ciências para desenvolver o meu projeto, né? Não posso. Lógico que não é para defender e falar, então não precisa do laboratório. Claro que não. Se a gente tiver equipamentos, ferramentas, condições melhores, vai ser melhor ainda. Mas o que eu tenho hoje não deve ser um impeditivo para que eu saiba usar da melhor maneira possível, né? A própria Ecarine, que foi comigo no Caldeirão do Hulk, desenvolveu o catéter dela em casa, né? Os projetos dela ela fazia em casa. E aí a gente tem inúmeras histórias nesse sentido aí. Agora, lógico, o que eles fariam se tivessem os laboratórios? E as condições muito melhor, né? Com certeza seria mais oportunidade ainda para ir mais longe, né? Os países que são referência em termos de ciência, por exemplo, no mundo, não se enganem achando que eles simplesmente dão condições para que os seus jovens se desenvolvam. Na verdade, eles têm muita... E aí você pode pegar o maior exemplo disso como o próprio Estados Unidos. Eles têm uma habilidade que é de trazer os talentos de outros países para trabalhar lá, né? Você pode ver grande parte dos cientistas que trabalham nesse país estão de fora, né? Em vez deles incentivarem também, né, os cientistas internos, né? Isso é uma coisa que eu não sabia. Grandes cientistas brasileiros, se você for olhar, muitos deles trabalham fora do Brasil. Sim, sim. Mas isso se deve também a... Assim, eu sou historiadora, né? Completamente de outra área da sua, assim. Igual você falou que você tinha problemas com ciências humanas, eu tinha problemas com ciências biológicas, né? Isso, tem várias coisas que até hoje não me entra na cabeça, mas enfim, é uma outra live para a gente falar sobre nossos duelos ciências humanas e biológicas. Mas eu, como participante das ciências humanas, eu sei que o Brasil tem problemas de entender a sua própria qualidade
né? De que que nós somos um país que tem dinheiro para investir na ciência, que nós temos essa capacidade, que nós temos, por exemplo, que manter a nossa história quando a gente vê os museus pegando fogo por falta de investimento. Isso também faz parte, né, do problema que o Brasil tem de entender que é importante a gente valorizar aquilo que a gente tem aqui dentro também, né? O financiamento da ciência sempre foi um desafio, né? Nunca foi algo que você, no caso do Brasil, pensasse, não, vamos financiar, que a gente tem uma descontinuidade de políticas públicas que é muito, muito frequente. E na ciência também, porque conforme trocam as pessoas que estão no comando, parece que tudo que veio atrás não serve, eu tenho que fazer do zero, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Se Newton fosse começar do zero, a gente jamais conheceria ele, né? E teria produzido o que ele fez. Então, a gente tem que ter essa continuidade. E eu lembro numa viagem que eu fiz para o Reino Unido para conhecer iniciativas, né, de ciência e tecnologia, uma das pessoas que a gente conversou, ele dizia, olha, pode ser a crise que for, mas tem duas coisas aqui em que o governo não vai mexer, na educação e na ciência. Então, ou seja, pode ser a crise que for, não vai faltar dinheiro, vamos dizer assim, para a educação e para a ciência, né? Porque se entende a importância de se investir nessa área, né? Então, hoje, com o exemplo que a gente tem dessa pandemia, não tem como a gente imaginar que a gente vá sair dessa situação que tem um impacto econômico muito grande e que essa solução não passe pela ciência. Da onde que a gente está esperando que venha uma vacina, um medicamento, um tratamento? É da ciência, né? Então, a gente, felizmente, tem conseguido avançar, né? E uma situação como essa mostra a importância que a ciência tem, né? Se a gente tivesse mais laboratórios estruturados, né? Se a gente tivesse programas de incentivo à ciência, programas contínuos, isso, com certeza, a gente teria um cenário mais favorável para que a gente possa desenvolver esse tipo de conhecimento. Sim, com certeza. Com certeza. Então tá bom. Já está acabando o nosso tempo. Você quer deixar algum recado para os jovens que estão querendo entrar na ciência? Alguma coisa para incentivar? Alguma coisa, um recado? Sim. Eu gostaria de dizer, né, se você é jovem, adolescente, curioso, desenvolva essa sua curiosidade, isso é muito importante, vai fazer muita diferença na sua vida, não só no aspecto profissional, porque a gente às vezes tende a valorizar muito mais esse aspecto de ter uma profissão, de se dar bem nesse aspecto financeiro, por exemplo, não só nesse aspecto, mas no seu desenvolvimento como um ser humano como um todo. Porque hoje a gente carece de valores humanos como um todo na nossa sociedade. Então, eu acho que isso é muito... vai fazer a diferença se você desenvolver essa curiosidade, seja através da ciência, né, ou de outra forma, mas a ciência é algo que pode te possibilitar que você desenvolva essas habilidades, essas características, né? E se você quiser fazer ciência desde a sua juventude, é possível. Veja os movimentos que tem de feiras de ciência no Brasil todo, hoje é um movimento muito forte, procure informações, procure seus professores e comece a ter uma boa ideia que isso pode mudar a sua vida. E a gente sabe que muda mesmo, que a gente já teve exemplo disso, né? Sim. Muito obrigada a todo mundo que participou, foi muito legal a participação de vocês. Obrigado, o Dr. Felipe Ribeiro, né, por ter participado aqui com a gente. E semana que vem a gente vai chamar o Dr. Vinícius para falar sobre saúde pública.
e as coisas que o SUS está fazendo nesses momentos pandêmicos e não pandêmicos também, porque o SUS faz bastante coisa, tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, professora Flávia. Até mais. Tchau.